Amados irmãos e irmãs, a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos à Escritura. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Pai Celestial, nesta oração peço ao Senhor, abençoe a cada uma das pessoas que neste momento ouve esta Escritura. Abençoe também a mim, para que nesta hora eu seja um instrumento do Espírito Santo para proclamar o Teu Evangelho, a fim de que todo aquele que ouvir seja tocado pelo Teu poder e graça e receba a paz de Cristo a bordo de sua vida, de sua casa, em nome de Jesus. Amém. O verso que lemos é o DNA do quarto Evangelho, sua tese fundamental, através da qual brota vida e poder para esta proclamação, como uma pequena semente que contém em si o poder de uma vida infinita. Claro que esta semente precisa ser sepultada, cultivada. Enfim, se o Evangelho fosse um oceano, então seria um grande oceano. E convido a todos para navegarmos neste oceano, para enriquecer a nossa vida com palavras de fé e esperança. Porque este Evangelho é também resposta às necessidades mais profundas da nossa alma. Não é um Evangelho produzido em laboratório, um Evangelho produzido em gabinete. Não é um Evangelho de teoria abstrata. Mas é resposta, mas é amor, mas é luz, é ensinamento que deve ser entendido com o coração e com a alma, e não só com a mente. Se toda a Escritura Sagrada se perdesse, mas se somente um versículo deste Evangelho fosse preservado, nós diríamos que ainda seria suficiente. E este verso, garanto que todos os senhores e as senhoras conhecem, é o verso do capítulo 3, versículo 16 de João, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Trazendo um pouco essa palavra para mais perto de nós, eu diria que Deus vos amou. Deus vos amou de tal maneira que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer é não perecer. Acreditar é não perecer. Crer é não se afogar, é não ser levado, é continuar acreditando, é manter firme a fé e a esperança naquele que comanda a nave da nossa vida, é continuar acreditando no Deus de amor, mesmo que não compreendamos muitas vezes os seus planos, ainda que as circunstâncias sejam tão tumultuadas, a vida seja tão tribulada, jamais deveríamos duvidar do amor do nosso Pai Celestial por não compreender os seus caminhos. E para que isso não fosse apenas uma teoria, foi que o Verbo se tornou humano e habitou entre nós, pleno de amor e de verdade. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. O que é a encarnação do Verbo? Quem é o Verbo? Aqui o evangelista apresenta Jesus Cristo como o Verbo de Deus, que estava no princípio com Deus, e que era Deus, e que se fez humano, pleno de amor e de verdade. O amor de Deus, tão verdadeiro e tão intenso, não poderia ficar na teoria, no discurso, no ensinamento, em tábuas de pedra, numa lei escrita. Não. A palavra deveria se encarnar. Esse foi o propósito infinito e eterno do autor da vida, o Verbo de Deus. O mundo foi criado com a palavra, mas esta palavra não era um som audível, esta palavra era uma pessoa. É isso que este Evangelho irá revelar. De forma inédita, de forma absoluta, que a criação foi feita por aquele que se tornou Jesus Cristo, o Filho de Maria, o Filho de José. E aqui está ele, diz o evangelista. E nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Portanto, este Evangelho é um DNA do Verbo, podemos assim dizer. Ele testemunha através da sua Escritura
que o Verbo se fez carne, o Verbo se fez humano, para que pudéssemos contemplar as maravilhas, a glória, o inaudito, o infinito. Este Evangelho é a escritura do inaudito. Este Evangelho é o DNA do Cristo. Ao contemplarmos nessa escritura os caminhos do Senhor e sabermos que Ele se fez homem, podemos entender que Ele se identificou conosco. Por isso diz que Ele era pleno de amor e verdade. O amor genuíno, a empatia, a encarnação, assumir o lugar daquele objeto do amor, assumir o lugar da humanidade. Portanto, o Verbo se fez humano para sempre assumiu a forma humana, e assim Ele foi aos céus. E por que Ele se fez humano? O céu e o trono da glória não seria um lugar feliz para o Cristo, enquanto Ele não viesse à terra assumir o nosso lugar, para nos conceder a chance de ter a vida verdadeira, a vida eterna. Crer é não perecer. Crer no Cristo é acreditar que diante de todas as circunstâncias da vida, diante de todo o mar bravio que possivelmente possa aparecer, crer é não perecer, é não se entregar às circunstâncias, é ver muitas vezes as coisas desabando, desandando, mas continuar confiando no comandante da nossa nau, no comandante da nossa vida. Confiemos a Jesus. Confiemos a Jesus, a condução do nosso ser, da nossa existência, da nossa vida. E demos graças a Deus. Por aqui necessitamos ancorar, necessitamos parar para poder, de forma íntima, refletir na glória, para contemplar a glória do inaudito, para sermos cheios deste amor pleno e desta verdade que está em Jesus Cristo. Aguardo o Senhor e a Senhora para o nosso próximo encontro, onde continuaremos navegando nas águas deste mar. Por enquanto, eu concluo rogando: o Pai de amor vos abençoe e vos guarde, vos conceda misericórdia e livramento. O Pai de amor vos guie sempre no seu bom caminho, e sobre vós esteja a graça e a paz de Jesus Cristo. Amém. E lembre-se, quem nele crê não perece.